Bom dia, começamos a aula de História, então, terceiro ano, página 37, falamos sobre escravidão e formas de resistência indígena na América. Resistência indígena na América. Qual América? América do Sul, mas poderia ser Central, poderia ser América do Norte. Em todas as Américas, ou na história da colonização das Américas, houve resistência. Infelizmente, essas resistências acontecem até hoje, porque se houve resistência no passado, houve resistência porque estavam sendo explorados e violentados. E se há resistência hoje, significa que a exploração e a violência ainda continuam. Simples assim. Daí eu venho aqui, né? Tem aqui, ó. Geralmente eu faço uma decoração, né, da aula, assim, né, com alguma foto, né, algum site em especial, quando se trata de algum assunto, até porque para fazer a divulgação, e mostrar, e também, né, fazer a divulgação para que complemente com a apostila de vocês, que é uma apostila, né, arcaica aos moldes de hoje, né? Por que arcaica? Não é só a apostila, qualquer livro. Entrar numa livraria, hoje em dia, qualquer livraria, por mais moderna que ela seja, vocês estão entrando num museu de grandes novidades. Na verdade, porque vocês estão entrando num museu onde entrando num espaço onde aqueles objetos eles são quase que obsoletos, pelo menos para a juventude, para as pessoas, né, para os jovens de hoje, né, principalmente os nascidos no século XXI, tá? É obsoleto. Vocês recorrem hoje a smartphones, computadores, assim como eu, estou dando uma aula com vocês, estou mostrando isso tudo para vocês. Essa aula só está sendo possibilitada, só está sendo possível pelo fato de existir uma tecnologia e, né, materiais, né, matérias que possam ser desenvolvidas essa tecnologia, né? Então tá aqui, ó. Então, geralmente eu trago fotos, ainda hoje estou trazendo várias delas. Tá? Por quê? Porque todas elas representam, né, de uma forma ou de outra, elas representam aqui a resistência, né, do índio. Então, tá aqui uma foto clássica aqui, ó. Podemos fazer uma ponte aqui, ó, de 1500 para o século XXI, 500 anos. Aqui, ó, onde o apelo é o mesmo, né, cara? Olha só, mas uma frente sempre aqui, né? Resistindo a algo, certo? Então, temos aqui um pouco sobre a nossa própria história, né? Por que a nossa própria história? Porque antes de qualquer europeu chegar aqui, era o índio que morava aqui, né? Era o índio que tomava conta aqui, muito bem, por sinal, né? Muito bem, por sinal. A partir do momento que há a exploração europeia, principalmente dos portugueses aqui no Brasil, né, vai haver um grande desmatamento, né, uma grande violência contra a natureza, no sentido ou em prol, né, primeiramente vamos colocar, sustentar uma, uma metrópole, né, sustentar uma metrópole que estava explorando. Em segundo lugar, né, nos tempos mais recentes, né, sustentar uma ideia de ordem e principalmente progresso. Tá legal? Então essas questões aqui elas vão ser sempre corriqueiras, né? Essa tentativa de frear esse avanço que muitas vezes é diretamente ligado
a nossa história, né, diretamente ligada à exploração do nosso meio, muitas vezes vão haver o quê? Vão haver gestos como esse aqui, tá? Vão haver resistências, tá? Como eu tenho que trabalhar com vocês a apostila, então vamos lá. Então, a escravidão e as formas de resistência indígena na América. Então, aos pouquinhos aqui, para nós entendermos, interessante esse assunto, porque esse assunto, como vocês já estão notando aqui, tem notado aqui, é um assunto que há 500 anos ele acontece. Tá? Ele não é um assunto de 500 anos atrás, e sim um assunto da atualidade. Tá? Se nós pensarmos, por exemplo, que recentemente houve o que na Amazônia? O Sínodo da Amazônia, né? Que foi a Igreja Católica, né? Que busca, busca uma aproximação com o que está acontecendo lá, né? Com a exploração que está sendo feita lá. Então, vocês vejam, ainda hoje isso é um problema corriqueiro, é um problema dos nossos dias, é um problema da atualidade e não um problema diferente, né? Não é um problema de 500 anos atrás. É um problema atual, entende? Então, isso que é interessante de se mostrar, isso é que é interessante de se falar. Então, vamos lá, antes que eu fique só aqui na minha forma de dar aula, né, que mais um diálogo. Eu tento sempre, geralmente, buscar mostrar de uma forma, né, um diálogo a aula. Mostrar para vocês que não tem nada de difícil se entender a história, né? A compreensão da história é você estar vivo, né? A partir do momento que você está vivo, tudo o que você vê, tudo o que você faz, toda a sua relação está ligado direto com o passado, né? Talvez não diretamente, mas com certeza indiretamente, claro, sim, está ligado com esse passado remoto, que muitas vezes não é tão remoto também, muitas vezes ele se repete, né? Como nós estamos falando aqui, por exemplo, na violência cometida na Amazônia, ainda hoje em dia, né? Então, você tem hoje latifundiários, donos de terra de 500 anos atrás, né, que vem já de 500 anos atrás, passado de geração a geração, né, que exploram a terra, tá, que exploram todo o seu ambiente ali de uma forma violenta, tá, e que ainda querem mais, né, ainda expande os seus domínios, e muitas vezes a expansão dos seus domínios é, é feita, né, com relação ou em cima, né, dos próprios índios ali, né, dos próprios habitantes ali que têm as suas reservas indígenas ali. E muitas vezes são tomadas deles por meio de violência, né, por meio das piores violências que se possa imaginar. Né? Daí tem, que nem uma coisa que eu achei um absurdo mesmo, e não votei no Bolsonaro, foi justamente pelo fato, né, de antes dele ser o presidente, ele já desmerecer a questão, desmerecer o índio, né? Então, algumas falas dele, alguns congressos que ele apresentava, ele chamava o índio de vagabundo, né? Chamava que, claro, ele está na rede, ele vende terra, ele cobra pedágio, mas o que a gente fez com ele, cara? Não existe uma política de aproximação, existe uma política de condenação, de xingar o índio, né? De colocá-lo ainda como escória, ainda como margem. Mas, meu Deus, o lugar é dele. Eu me sinto, às vezes, por mais que, olha, às vezes, então, não votei nele, justamente por isso, por ele desumanizar o ser humano. Para mim, todo ser humano é ser humano, não existe diferença de terra, de cor, de etnia. Para mim, todo ser humano é um ser humano, entendeu? Então, a partir do momento que uma pessoa desmerece, não é digno do meu respeito nem do meu voto. Então, sou bem sincero, né? Não deveria ter falado isso, mas, né, eu sou bem sincero no sentido de por quê e por quê. Porque, veja, se continuar, o descaso vai ser maior. O que está acontecendo, né? O descaso, ele tem ocorrido. Quem quer saber se o índio está lá, né?
sendo com as terras invadidas, sendo humilhado, sendo massacrado, sendo morto. Isso tem ocorrido lá, né? Ninguém quer saber disso daí, todo mundo está focado na ideia, né, da pandemia, por exemplo. Não que isso não seja importante, tá? Mas muitas vezes é o que acontece na história, né? Você foca um acontecimento e por trás daquilo acontece outros tantos, tá? Então é um pouco complicado quando você fala sobre isso daí. Mas vamos lá, então. Os índios, assim como os negros, também foram utilizados compulsoriamente na produção de subsistência e na lavoura canavieira, não só em São Vicente, como em outras regiões da colônia. Foram usados, foram tentados, né? Foram usados na produção de cana-de-açúcar. Então, primeiro foram os índios, depois foram os negros, né? Ou por que não deu certo? Vamos ver se é o que ele fala. A importação de negros não foi uma atividade homogênea em toda a colônia. Já nas regiões de São Vicente, Maranhão e Pará, o potencial econômico não se assemelhava ao encontrado no Nordeste açucareiro. Portanto, essas regiões continuaram recorrendo a formas predominantes de mão de obra indígena, embora o trabalho compulsório do africano também se fizesse presente nessas regiões. Então, o que ele está falando é o seguinte: em algumas regiões do Brasil, houve o maior número, né, de escravos negros, enquanto outras se tentou escravizar, ainda continuar a escravizar o índio da terra, tá? Como ele coloca aqui no Nordeste, né, no Pará, Maranhão, aquela região, São Vicente, né, o potencial assemelhava-se não ao mão de obra do Nordeste açucareiro. Então, nessas regiões, vamos colocar, a escravização, ou melhor, a utilização da mão de obra indígena era maior. Se você pega, por exemplo, no Maranhão mesmo, lá, você vai para aquela região do Maranhão, ou para a região ali do Pará, ali, Belém do Pará, né? Manaus, aquela região lá, você vai ver nitidamente que a etnia lá é muito forte ainda, a etnia indígena. Enquanto no sudeste do país, as regiões de Minas Gerais, ou, Rio de Janeiro, né, e parte de São Paulo, né, são ali você vê, Bahia, claro, né, você vê um número de negros maior, tá? Aquelas regiões você vê ainda a região assim é mais miscigenada, né, do índio com o branco, outras regiões é mais miscigenada do negro com o branco, e algumas regiões, né, o índio com o negro. Então, essas relações, essas campanhas que se fizeram nessas regiões para com a mão de obra escrava indígena, ela foi feita de diversas formas. Tá? No primeiro momento, ela foi tentada de uma forma violenta mesmo, né? Ó, você tem que trabalhar aqui, vamos fazer uma vamos fazer uma aculturação de vocês, né? Vamos fazer com que você deixe. Bom, aí já entra uma questão de religião, uma questão da própria cultura, né? Fazer com que o índio deixe de acreditar, deixe de ser aquilo que ele é, para, né, se tornar vamos colocar um submisso ao português. Então, a primeira coisa é a tentativa da crença, né? Fazer com que ele desacredite naquilo, né? Naquilo que ele acreditava, né? Na crença que ele tinha da relação, né? De um transcendentalismo diretamente ligado à natureza, né? A coisas que ele viam para acreditar num Deus que não era visível. É uma coisa meio fora de lógica, até para o índio, né? Na é verdade, é uma coisa meio que, poxa, como é que eu vou... E outra, acreditar num Deus que o faz trabalhar. Acreditar num Deus que ele está vendo, né, os seus fiéis matarem, está vendo os seus fiéis estuprarem, está vendo os seus fiéis explorarem. Como é que acreditar num Deus desse? Esse é o Deus da justiça? Será que é esse que é o Deus da justiça que eles estão me apresentando aqui? Eu não quero acreditar nessa superioridade, não. Prefiro a minha árvore lá de mão B lá, que me dá sombra, me dá fruto, né? Eu prefiro acreditar no sol, onde sem ele não há vida. Prefiro acreditar na lua, onde, né, sem ela não há poesia.
Vocês estão me entendendo? Então, é complexo a questão aqui do indígena, né? E sua relação com a sua com o branco, tá? Então, no primeiro momento, o que acontece, né? Não vai haver de forma alguma, não vai haver uma boa relação. O índio, ele vai, como é conhecedor do ambiente, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, né? E o pior, depois ele vai voltar ainda, né? E resgatar os seus entes queridos ali que estão trabalhando como escravos. Então ele não é uma pessoa, um ser humano que vai trocar, né, né, o pau-brasil, ou o ouro, ou a sua vida por o espelhinho, como mostra a história. Tá? Isso daí é uma representatividade extremamente inocente, tá? E vamos colocar assim, uma representatividade também de uma benevolência totalmente inocente da parte do índio, né? Ele está aceitando um presente, né? É uma relação de troca, como, né, se transfere, se passa a entender como uma relação amigável, né? Essa troca do espelho, né? Essa aceitação do espelho, né? Significa que ele aceita a materialidade do mundo moderno, ele aceita a materialidade do mundo ocidental, europeu, né? Ele aceita né? Ele concede, né? Ser trocado, né? Esse que representa o espelho, né? Ele concede ser, né? O submisso àquele mundo, né, que está se apresentando a ele na frente ali, né? Então daí vem a primeira missa, daí vem as primeiras colônias, né? Isso tudo é uma relação que reage em cadeia a partir daquela troca com o espelho. E não é isso não, né? Ele não é esse ser humano aí. Depois vão apresentá-lo como um animal, né? Depois vão apresentá-lo como uma pessoa mal agradecida ao que foi feita, né? E o que se faz até hoje, né? Então nós restringimos a comunidade indígena a espaços, né? Aonde são longínquos, né? São longe da civilização da cidade, né? E tentamos manter lá, né? E a partir do momento que se eles saem de lá, né, nós fazemos de tudo para que voltem, né? Como é, por exemplo, os índios nos sinais, né? Vai lá, faz lá e tenta fazer com que aquelas mulheres voltem, mas voltar para a aldeia para quê? Serem maltratadas muitas vezes pelos maridos, viciados em álcool, ou hoje em dia em drogas, né? Mas como assim? O que acontece nessas aldeias, né? Então, deixa o índio viver, ele tem que viver na sua... mas deixa o índio viver até quando, né? E deixa o índio viver como também, né? Viver bêbado, né? Sem assistência social, sem nada. Então, se fecha o olho para algumas coisas e se abre para outras, né? Então, né, daí quando se tem uma possibilidade de ajuda, muitas vezes essa é uma coisa meio que, vamos colocar assim, tenho medo de falar, mas às vezes, dependendo da ajuda que chega até lá, duvidosa muitas vezes, tanto religiosa como qualquer outra instituição social, muitas vezes é duvidosa, porque tem por detrás alguma coisa, se não diretamente com, né, a reserva, talvez angarie fundos, né, que muitas vezes não cheguem até lá também, né? Então é uma questão muito complicada quando você fala sobre isso, quando você fala da resistência, porque é uma resistência ativa até hoje. Isso acontece até nos dias atuais.
né? O resistir não está lá em 1500, o resistir está em hoje, no dias de hoje, né? O resistir também não é só eles hoje, né? Tem também junto, em conjunto com eles, né, associações de respeito que estão e tentam fazer o bom serviço, né? Mas infelizmente tem que se falar que são poucos, né? Ou que muitas vezes os seus trabalhos eles são apreciativos dentro das universidades, muitas vezes também. É uma questão que muitas vezes acontece dessa forma. Fazer o quê? Né? Então, tem lá um grupo, ou um estudante, ou um grupo de estudantes que vai lá e faz levanta dados ali, fala sobre o problema, fala sobre isso, fala sobre aquilo. É, um trabalho fenomenal, simplesmente fenomenal, né? Que demanda tempo, pesquisa. Esse estudante ele está acreditando, leva até a universidade, legal e tal. E às vezes dali não sai. Vocês estão me entendendo? Não sai. Fica uma coisa lá, fica mais um trabalho de uma tese de mestrado, ou sei lá, um estudo, não, uma tese de doutorado, né? Isso não lembro bem agora a qualificação, mas ali fica ali muitas vezes nas prateleiras, né? Nos arquivos da universidade. Tá? Agora lembrei, dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Então, às vezes fica só, né, nisso, se torna uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Complicado, né? Nós vamos dar mais importância com vocês nas próximas aulas a outros temas, mas fica aí a sugestão para vocês trabalharem, né? Na próxima nós vamos falar sobre tráfico negreiro. Então vocês têm bastante coisa ali, tem bastante assunto, vocês têm bastante ferramentas hoje. Eu só estou apresentando uma certa injúria, né, por parte do assunto, né? Então vocês têm todo um contexto ali, né, agora com a aula, e também tem tem bastante material que vocês podem trabalhar a respeito, falou? Até amanhã damos continuidade sobre navio negreiro ou tráfico negreiro. Tchau.